meus primeiros sentimentos foram: isto são coisas que só acontecem aos outros. A esta minha paciente não. Isto é uma coisa tão grave, tão perturbadora, que esta minha paciente, por quem eu tinha e tenho e continuarei a ter uma grande estima, não podia ter assim uma coisa tão grave. Portanto, a primeira coisa foi de uma espécie de uma negação que eu fiz. Chamo-me João Carlos Melo, sou psiquiatra já há 30 anos e psicoterapeuta também. Esta paciente, eu vou chamá-la Maria, procurou-me através do LinkedIn, porque tinha acabado de sair o livro Reféns das Próprias Emoções, sobre a perturbação borderline, e pronto, e começamos a tratar, enfim, a fazer a psicoterapia da perturbação borderline. Muito pouco tempo depois, aí uns 2 meses depois, ela foi internada no hospital onde eu trabalho, na psiquiatria, a pedido dela, porque estava muito deprimida, com risco de suicídio. Este meio é relativamente pequeno e depois acabei por perceber que ela já era conhecida noutros hospitais e começaram a dizer-me, alguns colegas, com muito cuidado, com muito respeito, enfim, que havia a ideia que ela tinha uma outra doença chamada síndrome de Munchausen. No fundo, o que é que acontece? As pessoas produzem sintomas, produzem doenças de várias formas. Inventam, criam, mentem acerca de sintomas que têm, exagerando ou falando de coisas que não têm, tudo com o objetivo de serem cuidadas. As pessoas sentem uma atenção, um carinho, um conforto quando são alvo de interesse, atenção, preocupação por parte dos médicos. As histórias que ela contava quando ia a uma urgência para ser atendida variavam. Por exemplo, que tinha perdido sangue pelas fezes ou tinha tido vômitos com sangue, e depois apresentava o relatório de uma endoscopia, com uma imagem, com imagens de endoscopia, e portanto que mostrava lesões graves. Só que esses relatórios tinham sido falsificados por ela própria. Um dos sentimentos que vivia era de receio de, ao confrontá-la, ou no caso dela perceber que eu tinha percebido, ela fugisse, ela desaparecesse, como todos fazem, ou quase todos fazem. E que se a confrontasse com algumas mentiras, que ela fizesse o mesmo. Quando eu comecei aos poucos a confrontá-la, o que está a dizer não é bem verdade, aquilo que ela respondia era: eu não minto, eu não sou mentirosa, eu assim nunca minto. E eu a saber que estava a mentir. Houve um dia que eu lhe perguntei: como é que alguém pode confiar numa pessoa que nos mente? Isto é o grande desafio. Uma vez ela perguntou-me, quando já falávamos do síndrome de Munchausen, quantas pessoas com síndrome de Munchausen já tratou? E aquilo que eu lhe respondi foi: a experiência que eu tenho é a experiência de 99,999% dos psiquiatras, que é 0. Depois disse a ela, enfim, com toda a abertura, e a Maria, como lhe estou a chamar, é a primeira e a última, porque é preciso uma dedicação, um empenho muito grandes. As psicoterapias individuais que tenho feito ao longo destes 30 anos são uma vez por semana e ocasionalmente há algum contacto com as pessoas quando estão numa situação de crise, mas esta psicoterapia é muito mais intensiva do que todas estas, porque presencialmente é uma vez por semana pelo menos, mas depois todos os dias praticamente contactamos, quer através de videochamada, quer de e-mail, quer de SMS. Nos primeiros 20 anos como psicoterapeuta
eu nunca seria capaz de fazer isto. Nunca seria, porque com estas ideias que vamos interiorizando ao longo dos anos nas nossas formações, isto é uma coisa impensável. Portanto, permito-me agora fazer isso, não por desleixo, obviamente, mas porque sei que só assim é que poderei ajudar. De outra maneira, não poderia. A perturbação factícia, o síndrome de Munchausen, têm muito mau prognóstico. Quando a gente vê o pouco que existe sobre esta doença em termos de prognóstico, as palavras que são usadas são mau, péssimo, muito pobre, muito reservado, e os resultados, de início não, mas ao longo do tempo, foram mostrando que realmente este caso concreto contrariava este prognóstico, na medida em que ela está muito melhor. Eu não vou dizer que neste momento ela está curada, porque é muito difícil pôr as coisas nestes termos, mas há mais de 9 meses que não vai a uma urgência, e ela, ao longo de um determinado período, foi mais de 100 vezes a urgências. Neste ponto em que, enfim, já houve uma evolução enorme, enfim, em todos os aspectos, portanto, a psicoterapia ainda não acabou e há de continuar. Os desafios que vêm pela frente, no fundo, são quais? Consolidar mais estas melhorias e ir melhorando o que está na base disto tudo. Um sentimento de desamparo, uma baixa autoestima, um sentimento de não ter valor e uma dificuldade grande em lidar com a angústia, a depressividade. Eu sinto também, como pessoa, não é? Não podemos diferenciar o terapeuta da pessoa, não é uma máquina que está a fazer as coisas, uma grande gratidão. Ela sente por mim, mas eu também sinto por ela. Gratidão porquê? Por ela ter confiado em mim,